Escolhido, isso não aconteceu para te quebrar. Aconteceu para te revelar. Deus sorriu hoje porque você não desistiu quando mais doeu. E essa frase não chega como enfeite, chega como resposta para a parte de você que quase se calou de vez. Você pode ter entrado aqui com o peito pesado, com a cabeça cansada e com aquela sensação de que ninguém viu o que custou continuar, mas foi visto. O que parecia apenas demora está carregando um sentido mais profundo e hoje ele começa a aparecer. Fica comigo até o fim, porque há sinais que você já reconheceu sem dar nome. Há uma dor que não foi inútil e há uma confirmação que vai tocar a sua história com a precisão de quem conhece cada passo seu. Você sabe como a dor muda o som de um dia comum, porque até o mesmo quarto parece outro quando o coração está ferido. A luz da manhã entra pela janela, o celular vibra em cima da cama, a xícara esfria na mesa, e mesmo assim nada encaixa por dentro. Seu corpo anda com a memória de tudo o que suportou, e às vezes os ombros pesam antes mesmo de você levantar. Você continua andando, mas a alma anda devagar, como quem não quer fazer barulho para não desabar. Há horas em que você olha para o teto e pensa em silêncio. Isso não pode ser tudo. E mesmo sem dizer em voz alta, você sente que a sua respiração ficou mais funda quando a esperança foi sendo testada. Não é exagero seu, e não é fraqueza. É o sinal de que algo em você recusou a mentira de que desistir seria mais fácil. O que está acontecendo com você não é aleatório. E hoje eu preciso te dizer isso com calma e firmeza. Há uma leitura espiritual acontecendo sobre a sua vida, e ela não aponta para abandono, aponta para formação. Você vai reconhecer, ao longo desta mensagem, porque certos atrasos não te destruíram, porque algumas portas não abriram do jeito que você queria, e porque a sua sensibilidade ficou tão afiada. Você também vai entender o que a sua dor estava tentando separar, o que a sua resistência preservou e qual é a declaração que precisa ser firmada no fim. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo, para que a sua história não seja lida pelo medo. Nada disso é para te empurrar para cima de forma vazia. É para te devolver ao lugar de verdade, onde a sua alma respira sem máscara. Há um tipo de silêncio que só aparece quando o coração já cansou de fingir. Você pode sentir isso na cozinha, enquanto lava um copo sem prestar atenção na água, ou no carro, parado alguns minutos a mais antes de voltar para casa. O ambiente continua o mesmo, mas algo em você já não concorda com o clima ao redor. Sua mão demora para largar o celular, seu olhar perde força e uma pergunta quieta começa a crescer por trás do cansaço. Às vezes a frase que vem por dentro é simples: eu não aguento mais parecer forte. E essa frase não é derrota. Ela é o começo da verdade. Porque quando a alma para de performar, ela finalmente consegue ouvir o que Deus está dizendo no meio da rotina. O peso não está aí para te prender, está aí para te mostrar onde você tem carregado coisas que não eram suas.
E o próximo passo começa justamente quando você para de chamar de normal aquilo que já vinha te esvaziando. Você foi sensível demais para certas respostas, porque foi separado para perceber o que outros ignoram. Isso não te torna superior, te torna responsável diante do que percebe. Há dores que educam a sensibilidade e há dores que arrancam a fantasia de controle para revelar dependência verdadeira. Quando alguém ao seu redor diz que está tudo bem, mas o seu peito aperta, você não está inventando conflito, você está discernindo. Você aprende a notar a mudança de tom numa mensagem, o atraso de uma resposta, o frio de uma conversa, a ausência de paz numa sala cheia. E isso vai te custando, porque sentir cedo demais também significa sofrer antes de ter explicações. Ainda assim, esse tipo de sensibilidade não nasceu para te condenar, nasceu para te preservar. O que parecia excesso de emoção talvez seja apenas uma consciência que não aceita mais viver anestesiada. E o que Deus está devolvendo para você agora é a confiança de que perceber não é pecado quando o coração está sendo guardado. Há uma oposição que costuma trabalhar em silêncio e ela quer te convencer de que o seu cansaço é prova de fracasso. Ela aparece nas pequenas pressões do dia, nas comparações que ninguém vê, nas cobranças que se acumulam sem testemunha. Você tenta seguir, mas existe uma força tentando transformar o seu ritmo em culpa, como se parar um instante fosse traição. Ela te empurra para a urgência falsa, para a necessidade de resolver tudo hoje, para a ideia de que se você não correr, perdeu. Só que esse peso não vem de Deus. Ele vem de um sistema antigo de medo, e você já começou a enxergá-lo. Por isso, seu corpo às vezes trava justo quando todo mundo espera que você avance, porque nem toda pressa é direção. Há momentos em que a resistência não é atraso, é proteção. E quando você entende isso, você para de lutar contra a pausa e começa a escutar o que ela tenta salvar dentro de você. Há uma cena antiga que ajuda a entender a sua história, e ela é mais parecida com José do que muita gente imagina. José foi visto como alguém esquecido, mas o que parecia esquecimento estava guardando um futuro que ninguém mais via. Talvez a sua casa não tenha uma cova nem um palácio, mas tem um corredor, uma cadeira, uma espera, uma porta fechada, e isso basta para você reconhecer a linguagem da formação. Às vezes você se sentiu vendido para a pressa dos outros, como se sua história tivesse sido reduzida a um atraso inconveniente. Mas dentro de você havia uma certeza pequena, quase muda, dizendo que ainda não era o fim. Essa certeza não era otimismo, era memória de promessa. E assim como aconteceu com tantos que foram trabalhados no escondido, a sua vida também está sendo escrita em partes que só fazem sentido depois. O que hoje parece demora, talvez, seja o lugar onde Deus está impedindo que você chegue antes de estar pronto. Se você ignorar esse sinal, vai chamar de destino aquilo que era apenas repetição. Vai entrar de novo nas mesmas conversas vazias, no mesmo desgaste, na mesma tentativa de empurrar com força o que precisava ser discernido. O custo de não ouvir a dor não é só emocional. Ele vai endurecendo a alma até que você pare de reconhecer o que a fazia viver. Você perde paz, perde clareza, perde o gosto de orar com honestidade e começa a chamar de normal aquilo que já estava te afastando de si mesmo. Mas existe também outra possibilidade, e ela é mais simples do que parece. Você pode parar, nomear, respirar e receber. Quando a alma aceita o que o corpo já estava dizendo, a confusão perde espaço. Não é preciso vencer tudo hoje. É preciso parar de negar o que já foi revelado. E é nesse ponto que o sinal deixa de parecer ameaça e começa a parecer confirmação. Se essas linhas tocaram alguma coisa dentro de você, talvez seja hora de reconhecer um pequeno código de acordo.
Eu estou falando daqueles sinais que fizeram seus ombros baixarem por um instante, daquela paz breve que entrou no meio do aperto, daquela sensação de que você não está louco por perceber o que percebe. Se isso chegou em você, escreva 888 nos comentários. Esse código é um sinal simples de confirmação. Como quem diz, sem barulho que entendeu a direção. Não é superstição. É concordância interior com o que foi despertado. Escreva 888 e volte para mim, porque o que vem agora entra mais fundo no que você tem sustentado em silêncio. E quando você retorna, não retorna sozinho. Retorna com a própria história já um pouco mais clara. O próximo passo não é correr, é enxergar o que estava operando por trás da fadiga. O que quase ninguém entende é que a luta não está apenas no lado de fora, mas no lugar onde você aprendeu a sobreviver. Você foi treinado a responder rápido, a se justificar, a manter controle, a não depender de ninguém por muito tempo. Isso ajudou em certos momentos, mas agora talvez esteja te impedindo de descansar no que já foi revelado. Há uma guerra silenciosa entre aquilo que sua mente tenta organizar e aquilo que seu espírito já percebeu. Seu corpo reage antes da explicação, e você chama isso de confusão porque ainda não encontrou outra palavra. Mas talvez seja apenas a sua alma tentando sair de uma forma antiga de proteção. A beleza desse processo é que ele não vem para te humilhar, vem para te devolver inteireza. E o que está sendo desfeito não é a sua identidade, é a casca que você precisou vestir para continuar. Há um ponto em que o controle vira cansaço, e o cansaço vira resistência. Você tenta empurrar a porta com as forças que sobraram, mas o coração já percebeu que esse jeito não serve mais. Talvez o motivo da sua exaustão seja menos falta de força e mais excesso de vigilância. Você olha para cada resposta, cada ausência, cada demora, como se precisasse decifrar tudo sozinho. Só que existem pesos que só se soltam quando você para de fingir que tudo depende de você. A sua necessidade de controlar pode ter sido uma forma de se proteger da decepção, mas ela também pode estar te afastando da paz que você tanto pediu. O que Deus está tocando agora é essa raiz antiga, não para te expor, mas para te libertar. E quando a raiz muda, o fruto também muda. O seu descanso começa no lugar em que o medo perde o direito de dirigir. Você já percebeu que a mente tenta explicar o que o corpo já sabe? A mente diz que está tudo sob controle, mas o peito aperta, o sono foge, as mãos ficam inquietas e a garganta segura uma oração que não sai inteira. Em dias assim, você abre a janela, olha a rua, vê pessoas indo e vindo e sente que algo dentro de você não acompanha o ritmo do mundo. Há uma diferença entre ansiedade, que acelera, e discernimento, que alerta, e você tem aprendido essa diferença no uso do próprio corpo. Quando você pensa, não sei o que está acontecendo comigo, talvez seja a sua alma pedindo para não ser reduzida a barulho. Deus não se assusta com a sua lucidez cansada. Ele encontra você dentro dela. E quando isso acontece, a confusão deixa de ser um labirinto e vira uma passagem para o que precisa ser cuidado. Nem toda presença sustenta o que Deus está fazendo em você. Há conversas que drenam, ambientes que encolhem e algumas relações que, sem dizer nada, tentam te devolver para uma versão antiga de si mesmo. Você sente isso quando entra em certos lugares e seu corpo já quer sair. Mesmo antes de a mente explicar o motivo, você sente isso quando alguém insiste na pressa, no medo, na comparação, e a sua paz vai sendo puxada para fora. O ponto não é suspeitar de todo mundo. O ponto é reconhecer quando algo já não combina com a direção que você está recebendo. Muitas vezes, a alma percebe antes da linguagem, e isso requer coragem. Porque discernir também significa aceitar perdas de expectativa. Ainda assim, separar o que nutre do que desgasta não é dureza, é sabedoria em movimento. O que não consegue abençoar a sua próxima etapa não precisa governar a sua próxima decisão.
Existe uma estratégia antiga tentando te cansar por dentro. Ela não chega sempre com escândalo. Às vezes, chega com pequenas distrações, com tarefas demais, com culpa por descansar, com urgências que não eram urgentes. Ela ocupa seu dia até que o essencial pareça distante e o secundário pareça inadiável. Você vai ficando sem espaço para perceber o que realmente importa. E quando nota, já passou tempo demais tentando apagar incêndios que não eram seus. É assim que o ruído rouba a direção. Mas você já começa a ver a diferença entre movimento e obediência. Uma agenda cheia não prova que você está alinhado. Às vezes, ela prova só que alguém conseguiu distrair sua atenção daquilo que Deus estava chamando pelo nome. E quando você percebe isso, o encanto da pressa quebra. Há um momento em que a alma cansa de negociar com o que já sabe. Você olha para a porta que insiste em não abrir e percebe que continuar insistindo do mesmo jeito não é fé, é desgaste. Você já chorou, já pensou, já recuou, já tentou compensar e ainda assim algo em você sabe que não pode voltar ao ponto anterior. Essa percepção não é dureza, é passagem. Você começa a sentir que a obediência vai custar menos do que a insistência no que te desfaz. E aí surge a força mais limpa de toda a jornada. A decisão de parar de discutir com a verdade. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais honesto. O que antes era confusão agora parece limiar. E limiar é sempre um lugar estranho antes de se tornar casa. Deixa eu te conduzir agora para uma imagem única, porque ela explica melhor o que você viveu. Pense numa porta antiga, de madeira grossa, que ficou tempo demais fechada, enquanto a luz do lado de fora continuava acesa. Você talvez tenha sido essa porta, cerrada por medo, por defesa, por cansaço, por tentativas repetidas de se proteger do que doía. Por fora, nada parecia acontecer, mas por dentro, a madeira sentia a pressão do tempo e a ferrugem da espera. Um dia, sem alarde, a tranca começa a ceder, não porque a força de fora venceu, mas porque o que estava guardado dentro já não suporta continuar isolado. Essa porta não foi esquecida, ela foi preservada. E a preservação às vezes parece silêncio. Seu coração também passou por esse tipo de armazenamento sagrado, em que o que parecia travado estava apenas sendo mantido até a hora certa. Talvez você tenha achado que o fechamento era punição, mas pode ser que fosse proteção. A porta fechada impediu que muita coisa entrasse antes da hora, e também impediu que você se oferecesse ao que ainda não sabia honrar sua sensibilidade. Em volta dela, o corredor ficou escuro em alguns trechos e você confundiu ausência de resposta com abandono. Só que a madeira continuava ali, inteira, mesmo sem abrir. Sua vida também continuou inteira, mesmo quando você não conseguia enxergar saída. Há dores que querem arrancar a porta, mas Deus trabalha de outro modo. Ele trata a tranca, prepara a dobradiça, fortalece a base e só então permite o movimento. O que parecia atraso era um tipo de misericórdia, e isso muda tudo, porque o que foi guardado não está perdido, está sob cuidado. Agora a imagem começa a se mover, e você talvez consiga sentir isso no próprio peito. A tranca afrouxa, a madeira responde e o ar do outro lado deixa de ser uma ameaça sem nome. Você percebe que a porta não precisava de violência, precisava de tempo e verdade. O que em você estava fechado começa a ceder para a luz, e a luz não invade, ela revela. Há um alívio estranho quando o que estava preso finalmente respira. Você não precisa gritar para isso acontecer. Você só precisa reconhecer que o movimento já começou, e quando a porta abre um pouco, já não dá para fingir que nada mudou. O velho argumento perde força, a antiga identidade perde domínio, e a esperança volta a tocar a maçaneta por dentro. O que estava guardado não voltou para te envergonhar, voltou para te colocar de pé.
Se essa porta também acendeu alguma coisa em você, escreva "Eu vejo isso" nos comentários. Escreva com calma, como quem reconhece uma dobra de luz entrando onde antes só havia peso. Esse gesto é uma forma de dizer que você não quer mais negar o que já foi revelado. Eu vejo isso é a frase de quem não corre mais da própria percepção. Escreva "Eu vejo isso" e volte para mim, porque o que se abre agora pede presença, não pressa. E quando você volta, volta com a consciência de que nem tudo precisa ser explicado para ser verdadeiro. O resto da imagem continua falando, e ela fala sobre retorno, não sobre performance. Você não está sendo chamado para provar força, mas para retornar ao que foi verdadeiro desde o começo. A porta abriu para dentro, e isso significa que a sua vida também pode voltar a um centro que o medo tinha coberto. Há uma diferença entre estar ocupado e estar inteiro, e você já sentiu os dois estados na pele. Quando o corpo entra em silêncio cedo demais, quando a oração sai curta, quando a noite pesa, é porque algo dentro de você pede reconciliação com a própria verdade. O retorno começa quando você para de negociar com a ausência de paz. Não é um retorno para a ingenuidade, é um retorno para o lugar onde sua alma respira sem se diminuir. E isso tem muito mais força do que qualquer exibição. A porta que se abre para dentro não faz barulho desnecessário, mas muda tudo ao redor. O mesmo acontecerá com sua obediência quando ela deixar de ser defesa e virar resposta. Há uma prática simples que começa a te sustentar nessa passagem. Antes de pegar o celular, antes de responder à pressa dos outros, antes de permitir que o dia fale mais alto que sua consciência, pare por um instante e nomeie o que você está sentindo diante de Deus. Não tente arrumar a emoção. Apenas apresente a emoção com honestidade. Esse pequeno gesto devolve seu centro ao lugar certo. Depois dele, sua respiração encontra um ritmo que a agitação não consegue fabricar. E quando você faz isso com constância, a porta interna não volta a se fechar do mesmo jeito. A sua casa interior começa a lembrar o caminho de volta. É assim que a obediência toma forma no cotidiano. E é assim que o espiritual desce para a mesa da cozinha, para a fila do mercado, para o quarto onde ninguém mais vê. Há uma segunda prática que também precisa existir, e ela é tão simples que o orgulho costuma desprezá-la. No fim do dia, quando tudo parece misturado, olhe para o que drenou sua paz e para o que a ampliou, sem se desculpar por perceber a diferença. Isso não é paranoia, é governo interior. Você começa a notar quais conversas te deixam mais leve e quais te deixam mais vazio, quais compromissos te alinham e quais te quebram por dentro. Nessa escuta, a porta aprende a reconhecer quem entra com cuidado e quem chega só para ocupar espaço. A sua paz não foi feita para ser negociada em nome de agradar todo mundo. Ela é um sinal de direção. E quando você honra esse sinal, a sua vida perde ruído e ganha forma. O que era confuso começa a organizar o caminho por dentro. Existe proteção até nos limites que você não escolheu. Algumas respostas demoraram porque você ainda não tinha estrutura emocional para recebê-las sem se perder nelas. Algumas ausências te pouparam de entrar cedo demais no que consumiria sua paz. Algumas portas fechadas foram uma maneira de impedir que você confundisse desejo com destino. Isso não elimina a dor, mas dá à dor um lugar mais justo dentro da história. O amor de Deus também sabe dizer não ao que te quebraria antes da hora. E quando você entende limites como cuidado, a frustração começa a soltar a mão da alma. Não foi ausência de interesse. Foi proteção em forma de intervalo. E o intervalo, às vezes, é o espaço onde a vida se reorganiza sem ser ferida. A sua resposta agora precisa ser uma decisão serena. Não precisa ser barulhenta, nem precisa convencer ninguém.
Talvez ela comece com uma palavra guardada, com uma oração feita no carro, com uma mudança no jeito de responder mensagens, com a coragem de deixar de se explicar tanto. Você não precisa se justificar para toda porta que se fecha. Você precisa stewardar com fidelidade o que foi confiado ao seu coração. Há uma nobreza quieta em obedecer sem espetáculo. A alma cresce mais nesse lugar do que na pressa de ser validada. E a porta que se abre por dentro também pede esse tipo de maturidade. Você não foi chamado para performar luz, foi chamado para carregá-la com mansidão. Se algo neste caminho confirmou o que você já sabia sem conseguir dizer, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como número, não como medida, mas como acordo silencioso com a verdade que encontrou você hoje. Esse gesto simples reconhece que a porta realmente se moveu por dentro. O seu amém não precisa fazer barulho para ser real. Deixe o seu like e volte para mim, porque a travessia continua agora com mais clareza e menos medo. E quando você retorna mais inteiro do que entrou. O que foi reconhecido não pode mais ser tratado como acaso. Há alguém agora que veio à sua mente enquanto você me ouvia, e isso não é acidente. Talvez seja alguém que carrega cansaço escondido, alguém que parece forte, mas vem andando por dentro com o coração gasto. Talvez seja alguém que trabalha muito, fala pouco e tem orado sem muito vocabulário. Talvez seja alguém que sorri por fora, enquanto espera uma resposta que nunca chega. Se essa pessoa apareceu no seu pensamento, não retenha isso como se fosse só uma lembrança. Envie essa mensagem como entrega, como cuidado, como uma visita que chega na hora certa. Não como promoção, não como recomendação, mas como uma porta aberta para quem também precisa ser lembrado. Às vezes, a travessia de uma pessoa passa pela obediência de outra. E o que você recebeu hoje pode se tornar abrigo na vida de alguém que não consegue pedir ajuda. Antes de encerrar, eu preciso te conduzir para uma declaração que não é desejo, é confirmação. Você já foi levado até o ponto em que não consegue mais fingir que não percebeu o que Deus está fazendo. Então escreva, eu sou o escolhido nos comentários. Escreva sem pressa, como quem assina a verdade que já estava te alcançando. Isso não é vaidade espiritual. É concordância com o lugar em que sua alma foi colocada. Eu sou o escolhido, não é uma fantasia. É o nome que você aceita quando para de medir sua vida pelo atraso. Escreva e volte para mim com a certeza de que o que foi selado em silêncio agora ganhou linguagem. E quando você faz isso, a porta por dentro se firma no lugar certo. Quando você olha para trás, entende que cada demora tinha uma borda de cuidado, cada dor tinha um aviso, cada cansaço tinha uma leitura, e cada pequeno não desistir estava construindo a sua travessia. A porta fechada não era o fim da casa, era o modo como a casa foi guardada enquanto você ainda não sabia sustentar a chave. Os dias em que você quase voltou atrás também foram dias em que algo maior segurou sua mão. Você não percebeu tudo na hora, mas percebe agora que a sua resistência foi mais sagrada do que parecia. A porta não se abriu porque você gritou mais alto. Ela se abriu porque você permaneceu. E permanecer, às vezes, é a forma mais profunda de fé. O que doeu não foi desperdício. Foi o lugar onde a sua história aprendeu a não se trair. E hoje a linguagem muda, porque o que antes era peso, agora começa a parecer passagem. Você está sendo confirmado, você está sendo lembrado. Você não chegou tarde, você não foi abandonado, você não saiu do mapa quando pensou que tinha perdido a força. Você está sendo devolvido ao centro que sempre te guardou, mesmo quando você só enxergava a ferrugem da espera.
E a sua alma, que tantas vezes se sentiu isolada nessa travessia, agora entende que havia outras portas se movendo em silêncio, em outros lugares, em outras casas, em outros corações. Neste mesmo instante, em muitos lugares, outras pessoas estão recebendo essa mesma confirmação discreta, e isso faz parte de algo maior do que a sua luta particular. Você pertence a um movimento que não precisa se anunciar para ser real. Você foi visto no ponto em que mais doeu permanecer. E quando a verdade chega assim, ela não faz Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.